Bom dia a todos e a todas. Saudação à senadora, aos colegas. Então, nós, no MDA, estamos fazendo a gestão, na verdade, da política de assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar, a partir de 2003. E nós, na verdade, trabalhamos juntos, né? O INCRA, trabalhando junto com o Ministério da Pesca. Então, muitas questões, muitas informações que o Alexandre nos passou são válidas para o MDA também, né? Gostaria que projetasse só o PowerPoint, faz favor. Eu queria fazer assim, dividir em 3 partes essa fala. Inicialmente, um pouco da perspectiva histórica da extensão rural. Ela é muito importante para entendermos o estágio que se encontra hoje essa política no Brasil, e depois discorrer um pouco daquilo que está sendo feito e a expectativa ou desafios que nós temos pela frente, na nossa percepção. Então, nós sabemos que a extensão rural é antiga no Brasil, né? Tem mais de 60 anos, é um serviço que teve um papel fundamental para alavancar a modernização da agricultura no país, junto com a pesquisa agropecuária, o crédito subsidiado, o cooperativismo, a agroindústria. Enfim, a extensão é um pilar importante de política pública para fazer que o Brasil seja o que é na agricultura hoje. Agora, como disse o Alexandre, nós tivemos o nascimento desse sistema, no sistema ABCAR, veio assim na perspectiva da Aliança para o Progresso, modernização no campo, desenvolvimento comunitário, e ela se transformou, na década de 70, num serviço, junto com a pesquisa agropecuária, quando nasce a Embrater ao lado da Embrapa, se transformou num serviço essencial para a modernização, efetivamente, da agricultura. Agora, isso teve um declínio e nós tivemos, em 1990, a extinção da Embrater, o que significou um processo progressivo de desmonte da estrutura que foi criada e consolidada até a década de 70. Então, nos anos 80, começa a haver uma crise econômica, mudança do panorama mundial de política para o desenvolvimento, mudança no Estado, dos países, e nós culminamos com a extinção da Embrater, o que levou a uma desaceleração, o que é chamado desmonte da extensão rural. 2003 é um marco importante porque, com o governo Lula, há uma retomada dessa política no governo federal. Então, o Departamento de Extensão Rural, que estava no Ministério da Agricultura, e que tinha um orçamento irrisório, porque não era uma política que o governo federal vinha tocando há mais de 10, não tinha mais essa política há mais de uma década. Esse departamento foi para o MDA, e o MDA, então, fez um movimento com a sua base, os seus clientes, criando, então, a Política Nacional de Extensão Rural. Uma política contemporânea, muito diferente da política que foi da modernização. Ela progrediu, essa política. Nós chegamos em 2010 com a criação da lei, o Congresso aprovando uma lei que consolidou essa política e criou outros instrumentos, como as chamadas públicas, para a operacionalização dos serviços. E agora, em 2013, nós tivemos a criação da Agência Nacional, uma lei que aprovou a Agência Nacional, que está regulamentada. A política nacional, vou dizer rapidamente, ela tem conceitos, como eu disse, contemporâneos, que divergem muito daquilo que foi, muito diverso, diferente daquilo que foi a extensão rural dos anos 60, 70 e 80. Né? Sim, mas então que extensão? É que introduziram os elementos conceituais, estratégicos e metodológicos e, essencialmente, a visão de desenvolvimento sustentável, que vem sendo construída ao longo das décadas e que culmina na década de 90, com a consolidação dessa política e, a partir do 2003, uma política que permeia todas as políticas públicas todas as políticas públicas brasileiras, na verdade, né? Um elemento importante que eu queria chamar a atenção é que a Penater traz um pluralismo que não tínhamos antes, que trabalha com instituições estatais e privadas, seja com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. E alguns outros elementos que está aí, que eu não preciso repetir o que está no slide, mas que
mostram que mudou muito a extensão com a Política Nacional de ATER a partir de 2003. Também, como houve o desaparecimento da Embrater, o MDA tem feito um esforço muito grande de fazer com que a gestão dessa política se dê através de uma visão republicana. Então, os conselhos estaduais de desenvolvimento rural sustentável têm um papel importante no credenciamento, inclusive, das instituições que podem vir a se candidatar aos recursos do MDA e na pesca e do INCRA para fazer extensão rural com recursos do MDA e recursos públicos, portanto, e está vinculada também essa política ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, que tem um comitê específico, desde 2004, um comitê específico para tratar a questão e subsidiar a questão da política nacional, as diretrizes da extensão rural. Alguns elementos para termos uma visão atual. Então, a questão da lei, que eu já mencionei, nós temos um sistema, então, a partir da lei, que tem um credenciamento das instituições. Nós temos próximo a 700 instituições de extensão rural, sendo 52 públicas e o restante privadas, que estão credenciadas para se candidatar e concorrer aos certames para acessar os recursos públicos da ATER, para fazer a ATER, e tem nesse sistema em torno de 13 mil técnicos registrados, e que vem atendendo e já passou, e temos atualmente 230 e poucas mil famílias em contrato vigente, mas desde 2010 nós temos registrado 435 mil famílias, alguma coisa. É importante dizer que esse número de famílias, mais de metade estão na região Nordeste. Aqueles 57% ali é referido ao item abaixo, e 57% do público são mulheres. Então, isso demonstra também uma mudança muito substancial no público da extensão rural, tendo em vista que a extensão rural anterior tinha a mulher muito no serviço social, né, como uma dona de casa, que cuidava da nutrição, da higiene, da educação das crianças. E nós temos uma perspectiva muito diferente de uma mulher que é produtiva e em igualdade de condições com o homem. E ela está, inclusive, em maioria no público hoje da extensão rural. As nossas chamadas, elas têm como regra que pelo menos 50% do público sejam mulheres. E um elemento importante é que a extensão rural passou a ser um instrumento importante de implementação de políticas públicas, porque as políticas para o rural cresceram muito a partir de 2003, o Pronaf é um exemplo, o seguro, mercado institucional, e com esse crescimento da política, a extensão assumiu um papel muito importante na implementação de política pública. Ela também se afastou um pouco da questão da tecnologia, ou seja, com a estrutura que a extensão tem e tinha na década passada, ela foi muito absorvida para fazer a implementação de política pública e o fez muito intensamente. Mais de 80% do Pronaf, por exemplo, é implementado pelas instituições públicas de ATER. Aqui uma visão um pouco do BSM, 180 mil famílias de 2011 a 2014. O mapa mostra onde estão situadas os municípios onde foram atendidos no BSM, em 1.557 municípios. A cor mais escura é onde tem mais famílias, e uma projeção agora para 2015 no Brasil Sem Miséria, numa perspectiva de incluir famílias que não estão somente na extrema pobreza, que estão na pobreza, que seria de 70 a 140 reais por mês por pessoa. A extrema pobreza abaixo de 70 reais. Então, uma perspectiva aí de 116 mil famílias, agregando 502 mil municípios nessa perspectiva do Brasil Sem Miséria. Aqui é uma situação nossa de 2014, os recursos do MDA estão chegando nesse número de famílias, na agricultura familiar, nos indígenas, quilombolas, mulheres, e nós temos uma perspectiva de 2015 desses novos contratos. Então, agregando mais 50 mil famílias, continua aquelas 230 mil, agrega mais 50, agregando mais indígenas, e aí uma perspectiva de atender os jovens, 22 mil jovens, na área do Garantia Safra, basicamente semiárido, agregar 50 mil famílias que estão no Garantia Safra com assistência técnica. Então,
uma chamada para para fortalecer a transição agroecológica, apoiando, então, o Plano Nacional e a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e uma chamada específica para o Norte. É a primeira vez e vem vindo na perspectiva de um plano safra que tenha foco regional. Então, nós teremos essa do Garantia Safra é semiárido e teremos uma chamada na região Norte. A Anater, como o Alexandre já falou, é a grande expectativa, é uma conquista importante na aprovação da lei, sua regulamentação. O MDA é responsável pelo contrato de gestão, com a interveniência do MAPA, e esse contrato de gestão, então, vai albergar os recursos de todos os ministérios que quiserem operar com a Anater, e também o MDA, então, está como presidente do Conselho de Administração da Anater, e a expectativa é a nomeação da diretoria e o início dos serviços da Anater para apoiar os ministérios, e a nossa expectativa é que, com a Anater, realmente esse sistema de extensão rural público se consolide no país. Então, um dos desafios que nós percebemos muito importantes com a Anater é que, então, consolide o sistema público da Anater, que significa um sistema plural, com todos os segmentos e capacidades que fazem extensão, organizados e coordenados com diretrizes consensadas numa visão federativa, né, republicana, digo, na perspectiva que nós cheguemos à universalização dos serviços, seja nos médios agricultores, seja na agricultura familiar. Então, hoje, na agricultura familiar, nós estamos um pouco mais de 40% a nossa abrangência. É um desafio enorme pela frente e que a Anater poderá ser muito importante nesse avanço da abrangência da extensão. Como eu mencionei aqui, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, um desafio para todos nós é fazer uma matriz produtiva limpa, e para isso o esforço não envolve só a extensão, mas inclusive a educação, e obviamente a extensão sendo melhor, nós qualificaremos as políticas públicas. Obrigado. Muito obrigada, doutor Benhur, pela